Módulo 5. Seu novo propósito. Capítulo 5. Priorize o reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nos capítulos anteriores, falamos sobre como é importante acumularmos uma recompensa no céu. Como é importante entender que, como cristãos, precisamos não ter raízes neste mundo, viver com a perspectiva da eternidade. Já deixamos também clara nossa visão como igreja, de que cada crente é um ministro e que todos nós temos um lugar especial do corpo, todos nós temos uma parte a realizar. Quando olhamos para tudo isso, nos sentimos motivados a nos envolver. Contudo, teremos desafios. O primeiro desafio prático é a falta de tempo. Primeira coisa que gostaria de falar sobre isso é que não creio que a falta de tempo em que vivemos hoje acontece por acaso. Acredito que por trás da vida agitada está o diabo tentando nos distrair, levar as pessoas a estar tão ocupadas que vivem uma vida sem sentido e sem propósito. Somos atropelados pelas urgências do dia a dia. Como também nos enroscamos em vaidades e frivolidades. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 4. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do céu? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quando nos convertemos, um grande desafio é realinhar as prioridades. Uma boa ilustração sobre este tema é a de um professor universitário que desafiava os alunos a priorizar melhor o seu tempo. Ele, então, traz um jarro de vidro vazio e várias sacolas para a sala de aula. A primeira coisa que faz é colocar dentro do jarro algumas pedras, até que não fosse mais possível colocar nenhuma das pedras. Nesse ponto, ele pergunta para a sala se o jarro estava cheio. Eles respondem que sim. O professor, então, tira uma sacola com pedrinhas bem pequenas, despeja dentro do jarro e faz novamente a mesma pergunta, obtendo a mesma resposta. Então, ele tira uma sacola com areia e ainda consegue derramar um pouco dentro do jarro. Finalmente pergunta: e agora? Será que os alunos aguardam o desfecho? O professor então pega um copo de água e consegue encher ainda mais o jarro com a água. Moral da história: você só colocará as pedras no jarro se as colocar primeiro. Em si, fazendo um paralelo com a história aqui contada, quero desafiá-la a colocar Cristo em primeiro lugar, no jarro de sua vida. Lembrando que ele não pode ser separado de seu corpo, que é a igreja. Desafio você a buscar, antes de mais nada, o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Vivemos em um mundo onde tantos perdem tempo correndo atrás do vento, atrás de coisas inúteis e vivendo de aparência. Outros passam a vida buscando lazer e entretenimento. Lembre-se, você foi chamado para viver na contramão de tudo isso e buscar o propósito de Deus. Quando invertemos nossas prioridades e começamos a nadar contra a correnteza, tenha certeza de que as pessoas o criticarão. Afinal, o homem natural não pode entender as coisas do espírito. Outro desafio constante que enfrentamos é a pressão financeira. A palavra de Deus deixa claro que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Creia na promessa da palavra de Deus, viva pela fé, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Assim, não será guiado pelo amor ao dinheiro ou por pressões financeiras, nada lhe faltará. Deus cuidará de você.
Mateus capítulo 6, versículo 25 e 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não somos mais escravos das pressões deste mundo. Não precisamos viver para agradar as pessoas. Podemos desfrutar de paz e descanso, sabendo que verdadeiramente Deus, nosso Pai Celeste, cuida de nós. Ele abençoará o trabalho de nossas mãos, portanto, trabalhemos menos e ganhemos mais, tendo mais tempo disponível para servi-lo. Não tome decisão alguma com base no dinheiro. Não diga que não pode se envolver em assuntos de sua igreja local porque não tem tempo. Tudo é uma questão de prioridade, uma questão de colocar a rocha primeiro, que é Cristo. Com certeza você terá o apoio de seus novos irmãos e irmãs na fé. O último desafio consiste em não acreditar nesta mentira, a de que não possui qualificações necessárias para envolver-se e assumir compromissos na igreja. Muitos, guiados por essa crença, acabam por enterrar seu talento. Aliás, a palavra de Deus nos traz uma séria advertência sobre enterrar nossos talentos. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 18. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondendo o dinheiro do seu senhor. Curiosamente, o servo que tinha apenas 1 talento acabou enterrando-o. Foi duramente repreendido pelo Senhor. Enterrar o talento significa omitir-se e não cooperar para a edificação da igreja. Existem muitas razões que levam alguém a enterrar seu único talento. A desculpa mais comum é que seu talento é insignificante e não fará falta alguma para o corpo da igreja. Também há aqueles que fazem por se sentirem constrangidos, intimidados diante de outros mais talentosos. Outros ainda se justificam dizendo que nunca tiveram oportunidade e que a igreja valoriza apenas aqueles que possuem 5 talentos. Independentemente das desculpas, precisamos reconhecer que enterrar o talento é um sério problema espiritual. Aquele que enterra o talento não prejudica apenas a si mesmo, mas afeta todo o corpo da igreja. Não enterre seu talento. Creia que quando cuidamos da casa de Deus, muito mais Ele cuida da nossa. Aliás, aprenda a servir a Deus com toda a sua família. Não compartimente sua vida em segmentos. Não coloque a igreja em um compartimento, o trabalho e a família em outro. Afinal, somos ministros em todos esses lugares. Se nosso coração tiver o desejo de servir a Deus e se alimentarmos nossa paixão por Ele, priorizando as coisas do alto, nada vai poder nos parar. Tudo mais nos será acrescentado, porque Deus é fiel.